Vamos para mais uma aulinha de educação financeira do nosso projeto de educação financeira. Lembra o projeto do cofrinho? Então, hoje a gente vai falar no nosso projeto sobre empreendedorismo. Quem aí de casa sabe o que é ser empreendedor? Empreendedorismo. Pois é, empreendedor é uma pessoa que inova, é uma pessoa que cria. É saber identificar várias oportunidades aonde às vezes a gente acha que não tem. Por exemplo, a gente está vivendo uma época que, infelizmente, muitas pessoas perdem o emprego ou alguns pais ficam sem trabalhar porque aí estão tendo que ficar em casa. E normalmente os maiores empreendedores nascem de épocas difíceis, sabia? Porque as pessoas precisam ganhar dinheiro. Então, por exemplo, se uma pessoa faz um brigadeiro bem gostoso, ela vai pensar em fazer para vender. Isso é ser empreendedor, mas não é fazer qualquer brigadeiro para vender. É fazer um brigadeiro diferente, por exemplo, que não tenha, com sabor diferente, é criar, é inventar algo novo. Não precisa ser algo novo, pode ser algo em cima de alguma coisa que já existe, certo? Ser empreendedor é ter uma visão do futuro. Por quê? Você precisa sonhar, lembra que a gente falou dos sonhos? Você precisa planejar, mas você precisa ter certeza de onde você quer chegar. Por exemplo, se a gente vai começar a guardar nosso dinheiro, vocês precisam ter um plano. Para que vocês querem utilizar esse dinheiro? É ter uma visão lá do futuro. Ter energia, ou seja, a gente precisa trabalhar bastante para ser um empreendedor, certo? Então precisa ter bastante energia, ter liderança, saber comandar, saber como falar com as pessoas, saber dialogar, certo? Assumir alguns riscos também, porque empreendedor não é uma coisa fácil também, sabia? É saber se organizar, é tomar decisões, é ser independente, ser criativo. Então, tudo isso é ser empreendedor, certo? Então, a Prof trouxe algumas coisas de que empreendedores têm. Aqui eu trouxe outras características sobre o empreendedor. Ser proativo. O que é ser proativo? É quando você vê, por exemplo, que uma pessoa está precisando de ajuda, você ir ajudar sem que ela peça. Isso é ser proativo. Ser criativo também. Ter criatividade ajuda muito no empreendedorismo. Criar algo novo. Como a Prof falou, não precisa ser algo novo que não existe, mas é algo novo em cima do que já existe. Um brigadeiro diferente, uma loja de roupa diferente, uma loja de maquiagem diferente, certo? Uma camiseta de futebol diferente. É você pensar em algo novo, sabe? Ser corajoso, ser curioso. Ser curioso é um lado muito positivo para o estudo, sabia? Porque empreendedores precisam estudar muito. Precisam ler bastante, fazer bastante pesquisa, ser perseverante, ou seja, não pode desistir. Não é que não pode desistir, né? Mas é que quanto mais você quer alguma coisa, mais atrás daquela coisa você vai. E ser comprometido com o que você gosta. A Prof trouxe 3 brasileiros que são bem-sucedidos, certo? E que são grandes empreendedores, são pessoas visionárias, ou seja, pessoas que têm pessoas do passado que eu trouxe que já viam o futuro, já tinham a cabeça aberta lá na frente, sabe? Então, o que acontece? Por exemplo, eu trouxe o Romero Brito. Romero Brito, ele é um pintor, é um artista plástico, ele ficou conhecido pelo jeito que ele pinta as coisas bem alegre, né? Cores fortes. Ele nasceu lá no Recife, no dia 6 de outubro de 1963. E lá com 8 anos de idade que ele começou a mostrar interesse pelas artes. Então, com muita imaginação e talento, criatividade, ele pintava sucatas, papelão, jornal. Então, aí algumas obras dele. Eu acho que pelas obras, alguns de vocês já devem conhecer.
São obras muito criativas e lindas. Então, olha o jeito que ele colocou as cores. Ele foi um visionário, um empreendedor na área da artística, certo? Porque não existiam muitos quadros dessa maneira. Então, ele foi empreendedor, ele criou algo novo em cima do que já tinha. Ó, esse é o Romero Brito, certo? Tarsila do Amaral. Acho que vocês já ouviram falar da Tarsila do Amaral. Ela é brasileira, ela é uma pintora, desenhista e uma das artistas centrais da pintura nacional, ou seja, muita gente conhece a Tarsila do Amaral. Ela já pintou obras famosíssimas em todo o mundo. Ela nasceu em São Paulo no dia 1º de setembro de 1886, lá atrás. E ela foi uma modernista, ou seja, ela via as coisas no futuro da frente dela, assim, sabe? Então, e ela pintou o Brasil enchendo suas telas de cores vibrantes também. O que, antigamente, eles não usavam tantas cores vibrantes. Então, algumas telas da Tarsila do Amaral. Olha que lindas! Eu tenho certeza que pelas telas vocês também conhecem um pouco da Tarsila do Amaral. Lembrando, por que a gente está falando dessas pessoas mesmo? Porque eles são empreendedores. E eu quero que vocês entendam mais sobre ser empreendedor, porque eu quero que vocês tenham essa visão do que é ser empreendedor, para que vocês sejam se vocês quiserem, certo? Lembra que no final do ano passado, todos vocês já estudavam no colégio. Eu fiz com a turma do ano passado os bolinhos. Lembra que eu estava vendendo bolinho na feira de ciências do final do ano? Pois é, era uma feira sobre empreendedorismo. Por que a prof fez a feira? Porque a gente tinha um objetivo ano passado, a gente tinha uma meta que era ajudar crianças carentes, certo? Então, assim, com o dinheiro do bolinho, a gente conseguiu comprar guloseimas para dar para uma casa de crianças carentes. Então, o que acontece? A gente precisa ter um plano de ação. A gente precisa pensar, vai ser empreendedor? A nossa turma vai empreender para fazer o quê? Para fazer um passeio legal? Para ajudar alguém? Para que a nossa turma vai querer fazer alguma coisa nova, criar algo novo? Mexer com dinheiro é uma coisa muito importante e que a gente tem que aprender desde cedo, certo? Então, voltando agora, eu vou falar sobre o último artista, que é Cândido Portinari. Eu adoro o Portinari. Ele é considerado um dos artistas mais prestigiados do Brasil. Ele alcançou assim, uma grande projeção internacional, então muitos países conhecem eles. Todos os 3 que a prof trouxe, eles são bem famosos, tá? Ele é do Rio de Janeiro. Ele pintou quase 5.000 obras e vários esboços. Esboços são que às vezes não terminaram, né? Não ficaram prontos. E também pinturas de proporções padrão. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Ó, as obras dele não são obras tão coloridas como a da Tarsila, não são obras tão coloridas como a do Romero Brito, mas ele pintava um pouco mais sobre a realidade. E isso também fez com que ele empreendesse, com que fosse algo novo, certo? Então, observa bem as imagens, a paisagem. Olha só que artista que era o Cândido Portinari. Agora nós vamos para a atividade. Hoje a nossa atividade ela vai ser relacionada com a aula de artes dessa semana. A gente vai fazer uma releitura do Romero Brito. O que é uma releitura? É você pegar uma obra de um artista e você colocar o seu jeito em cima da obra, você fazer da sua maneira. Então, isso é uma releitura. Você pode usar outros materiais, enfim, mas você não pode perder a essência daquela pintura, no caso, né? Daquele quadro. O que é perder a essência? Tem que deixar as principais características, certo? E a gente vai fazer no caderno de artes. Se você quiser utilizar algum outro material, colagem, enfim, você vai fazer da maneira que você quiser, ok? Vocês vão escolher uma obra. Eu coloquei um link lá no Unimestre, bem legal, lá tem várias obras dele. Todas são muito lindas e você vai fazer uma releitura de uma das obras no seu caderno de artes.
Pode usar o material que quiser, certo? Hoje a nossa aula foi para falar um pouquinho sobre o empreendedorismo. Na próxima aula, a gente também vai falar sobre empreendedorismo, mas a gente vai falar sobre planos de ação. O que a gente pode fazer, eu, Prof. Roberto e vocês, turma do segundo ano, para realmente ser um empreendedor até o final do ano? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? O que vocês querem fazer, será? Vão imaginando. Vocês querem guardar um dinheiro, fazer uma feira, fazer um piquenique, fazer uma doação, fazer o quê? Então, pensem um pouquinho sobre isso, ok? Vamos lá, fazendo as atividades bem lindos. Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. Beijos!